Uma empregada simples, um patrão milionário e um retrato que mudou tudo. Quando ela gritou, "Esse menino viveu comigo no orfanato", ninguém imaginou o segredo devastador que viria à tona. "Adriana, você é surda ou só finge que não me ouve?" Felipe Mendes gritou da sala principal da mansão, sua voz ecoando pelos corredores de mármore como um trovão. Adriana Silva parou imediatamente de limpar o espelho do corredor, o coração disparando como sempre acontecia quando ele elevava a voz. Eram 8 da manhã de uma quinta-feira comum, mas nada na casa dos Mendes era realmente comum para quem vivia do outro lado da realidade. Felipe estava particularmente irritado porque havia perdido um negócio importante na véspera. E quando as coisas davam errado em seus investimentos milionários, sobrava sempre para os funcionários. "Estou aqui, senhor Felipe", Adriana respondeu, apressando o passo em direção à sala onde ele a chamava. Aos 41 anos, ela trabalhava naquela mansão há quase 3 anos, sempre invisível, sempre silenciosa, sempre tentando não incomodar o temperamento explosivo do patrão. Felipe estava parado diante da lareira, ajeitando nervosamente a gravata italiana que custava mais que o salário anual de Adriana. Era um homem de 38 anos, herdeiro de uma fortuna familiar construída no setor imobiliário, acostumado a ter tudo servido em bandejas de prata desde que nasceu. "Quantas vezes eu preciso repetir que não quero ver uma gota de água no chão do meu escritório?", ele disse, apontando para pequenas marcas no piso de madeira nobre. "Parece que você passou uma mangueira lá dentro." Adriana olhou para as marcas quase imperceptíveis e sentiu o rosto esquentar de vergonha. Ela havia limpado o escritório com o máximo cuidado na manhã anterior, usando apenas um pano levemente úmido como sempre fazia. "Desculpe, senhor Felipe. Vou limpar novamente agora mesmo." "Não vai limpar novamente, vai limpar direito", ele retrucou, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. "Pelo amor de Deus, é tão difícil assim fazer o básico? Minha mãe consegue encontrar funcionários competentes, mas eu só consigo gente." Ele parou a frase no meio, mas Adriana entendeu perfeitamente o que ele ia dizer. Gente como ela. Gente pobre. Gente que, na cabeça dele, não prestava para nada além de serviços braçais. "Senhor Felipe", ela tentou se explicar. "Talvez tenha sido condensação do ar-condicionado. Às vezes, quando a temperatura muda muito rápido..." "Condensação?" Felipe riu daquele jeito sarcástico que usava sempre que alguém tentava dar uma explicação técnica. "Agora você é engenheira também? Que bom saber que tem uma especialista em climatização limpando minha casa." Adriana baixou a cabeça, sentindo aquela mistura familiar de humilhação e impotência. 3 anos trabalhando ali. 3 anos sendo tratada como se fosse menos que nada, como se sua única função fosse existir para resolver os problemas que Felipe inventava quando estava de mau humor. "Sabe de uma coisa?", Felipe continuou, claramente gostando de ter uma plateia para seu show de superioridade. "Vou chamar minha mãe para dar uma olhada no seu serviço. Ela que recomendou você. Então ela que resolva quando você não consegue fazer nem o básico direito." A menção à mãe dele, Dona Carmen, fez Adriana se encolher ainda mais. Dona Carmen era uma mulher elegante e educada, que sempre a tratara com respeito. A ideia de desapontá-la por causa das neuroses de Felipe a deixava genuinamente preocupada. "Por favor, senhor Felipe, não precisa incomodar Dona Carmen. Vou ter mais cuidado, prometo." "Mais cuidado?" Ele riu novamente. "Adriana, você trabalha numa casa que vale 8 milhões de reais. Cada móvel aqui custa mais que você ganha em 1 ano. Não é questão de ter mais cuidado. É questão de entender onde você está pisando." As palavras dele doíam como tapas na cara. Adriana sabia exatamente onde estava pisando. Sabia que cada objeto naquela casa representava uma fortuna que ela jamais veria na vida. Sabia que para Felipe, ela era apenas mais um item de decoração, menos importante que os vasos chineses ou os quadros franceses. "Entendi, senhor Felipe. Com licença, vou arrumar o escritório." "Vai arrumar e vai fazer direito. E depois vai organizar a sala de estar, que está uma bagunça. Minha namorada vem almoçar aqui hoje e eu não quero que ela pense que esta casa é administrada por amadores." Adriana assentiu e se dirigiu para o escritório, carregando o balde e os panos de limpeza como se fossem instrumentos de tortura. A cada passo, sentia o peso da humilhação crescer no peito. Não era só o trabalho que a incomodava.
Ela sempre fora uma pessoa trabalhadora, orgulhosa de fazer suas tarefas com perfeição. O que doía era a forma como Felipe a tratava, como se sua condição social determinasse sua capacidade intelectual. O escritório de Felipe era um santuário de masculinidade e poder. Estantes de mogno com livros que provavelmente nunca foram lidos, uma mesa enorme de jacarandá, poltronas de couro italiano e, nas paredes, dezenas de fotografias dele com políticos, empresários e celebridades. Era um museu da própria importância. Adriana começou a limpar metodicamente, verificando cada centímetro do chão de madeira para ter certeza de que não sobraria nenhuma gota de água. Enquanto trabalhava, seus olhos percorriam os retratos nas paredes. Felipe criança com os pais em viagens internacionais. Felipe adolescente em formaturas e cerimônias. Felipe adulto, fechando negócios milionários. Uma vida inteira documentada em fotografias perfeitas, sorrisos profissionais, roupas caras. A vida de alguém que nunca precisou lutar por nada, que nunca dormiu sem saber se teria comida no dia seguinte, que nunca sentiu o chão desabar debaixo dos pés. Foi quando ela se moveu para limpar a área atrás da mesa que viu algo que a fez parar completamente. Era um retrato novo, emoldurado em prata, posicionado num local de destaque. A fotografia mostrava um menino de aproximadamente 8 anos, cabelos loiros claros, olhos verdes penetrantes, sorriso tímido. Uma criança linda, que usava um uniforme escolar impecável e posava diante de um fundo profissional. Adriana deixou o pano de limpeza cair no chão. O rosto naquela fotografia estava gravado na sua memória como ferro quente. Cada detalhe, cada traço, cada expressão. Era impossível esquecer, mesmo depois de tantos anos. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. As mãos começaram a tremer. O coração disparou de uma forma que ela não sentia há muito tempo. Pedro, ela sussurrou, mal conseguindo formar a palavra. Era Pedro, seu Pedro. O menino que havia sido sua única família durante os anos mais difíceis da infância. O irmão que ela nunca teve biologicamente, mas que o destino colocou ao lado dela no orfanato São Miguel. Adriana se aproximou da fotografia com passos trêmulos, como se estivesse caminhando em direção a um fantasma. Pegou o porta-retrato com cuidado, as lágrimas já descendo pelo rosto sem controle. Pedro. Depois de mais de 20 anos, ali estava ele. Mas como era possível? Como Pedro, o menino que ela deixara no orfanato quando completou 18 anos e foi obrigada a sair, estava numa fotografia na mesa de Felipe Mendes? As memórias começaram a voltar como uma enxurrada. Pedro chegando ao orfanato com apenas 5 anos, chorando todas as noites por uma mãe que nunca mais voltou. Adriana então com 13 anos, tomando conta dele como uma irmã mais velha. Os dois dormindo na mesma cama quando ele tinha pesadelos. Ela ensinando ele a ler, a escrever, a não ter medo do escuro. Dri, você nunca vai me deixar, né? Ele perguntava todas as noites. Nunca, pequeno. Sempre vou cuidar de você. Ela respondia, sem saber que um dia seria obrigada a quebrar essa promessa. Quando Adriana completou 18 anos, foi forçada a deixar o orfanato. Era a regra. Ao se tornar adulta, tinha que arranjar trabalho e moradia por conta própria. Ela implorou para levar Pedro, que já tinha 10 anos, mas foi impossível. Sem condições financeiras, sem família, sem nada além das roupas do corpo, como poderia cuidar de uma criança? A despedida havia sido o dia mais doloroso da vida dela. Pedro chorando, se agarrando nas suas pernas, implorando para ela não ir embora. Ela prometendo que voltaria para buscá-lo assim que conseguisse se estabilizar. Mas a vida foi cruel. Trabalhos mal pagos, quartos de pensão, dificuldades para sobreviver. Quando finalmente conseguiu alguma estabilidade, anos depois, voltou ao orfanato para procurar Pedro. Ele foi adotado, a diretora havia dito com um sorriso. Uma família maravilhosa. Você pode ficar tranquila. Adriana ficou feliz e devastada ao mesmo tempo. Feliz porque Pedro havia encontrado uma família. Devastada porque nunca mais poderia vê-lo. E agora, 20 anos depois, ali estava ele. Numa fotografia na mesa do homem que a humilhava diariamente. O que você está fazendo aí parada? A voz de Felipe explodiu atrás dela, fazendo-a pular de susto. Adriana se virou rapidamente,
ainda segurando o porta-retrato, o rosto molhado de lágrimas. Felipe a encarava com uma expressão de raiva e confusão. Eu perguntei o que você está fazendo. Ele repetiu, avançando em direção a ela. Por que você está mexendo nas minhas coisas pessoais? Eu não estava mexendo. Adriana gaguejou, tentando limpar as lágrimas. Estava limpando e vi... Viu o quê? E por que está chorando? Felipe notou o porta-retrato nas mãos dela e sua expressão mudou para algo ainda mais ameaçador. Larga isso agora. Quem deu autorização para você tocar nos meus objetos pessoais? Senhor Felipe, eu preciso perguntar uma coisa sobre essa fotografia. Você não precisa perguntar nada. Seu trabalho é limpar, não ficar bisbilhotando vida alheia. Mas Adriana não conseguia mais se conter. 20 anos de dor, de saudade, de perguntas sem resposta estavam explodindo dentro do peito dela. Senhor Felipe, esse menino... Onde o senhor conseguiu essa foto? Que menino? Do que você está falando? Essa criança da fotografia, ela disse, levantando o porta-retrato. Eu preciso saber quem é. Felipe arrancou o porta-retrato das mãos dela com violência. Você enlouqueceu? Desde quando a empregada doméstica faz perguntas sobre família do patrão? Por favor, senhor Felipe, é muito importante. Eu reconheço esse menino. Reconhece? Reconhece de onde? Adriana respirou fundo. Sabia que estava arriscando o emprego, sabia que Felipe podia demiti-la na hora, mas não conseguia mais guardar aquela revelação. Chefe, esse menino viveu comigo no orfanato. O grito ecoou pelo escritório como um trovão. Felipe ficou paralisado, o porta-retrato tremendo nas suas mãos. Seus olhos se arregalaram, a cor sumindo do rosto como se ele tivesse visto um fantasma. O que você disse? Eu disse que esse menino viveu comigo no orfanato. Orfanato São Miguel. Eu cuidei dele por anos. O nome dele é Pedro. Felipe recuou alguns passos, o choque evidente no rosto. Você está mentindo. Não é possível. Não estou mentindo. Eu reconheceria esse rosto em qualquer lugar do mundo. Pedro chegou ao orfanato com 5 anos. Eu tinha 13. Cuidei dele como se fosse meu irmão. Senhor Felipe, por favor, me diga onde conseguiu essa fotografia. Felipe se sentou pesadamente na poltrona, ainda segurando o retrato, o olhar perdido como se todo o seu mundo tivesse acabado de desabar. Não é possível, ele murmurou. Não é possível. É possível sim. Senhor Felipe, me responde. Quem é esse menino? Por que tem essa foto aqui? Felipe levantou os olhos para ela, e pela primeira vez desde que se conheciam, Adriana não viu arrogância nem superioridade. Viu medo, viu confusão, viu a expressão de alguém que acabara de descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Esse menino, ele sussurrou, a voz saindo trêmula. Esse menino é meu filho. O silêncio que se instalou no escritório era ensurdecedor. Felipe olhava para Adriana como se ela fosse uma aparição, enquanto ela tentava processar as palavras que acabara de ouvir. Pedro era filho dele? Como isso era possível? Seu filho? Adriana sussurrou, as pernas tremendo tanto que ela precisou se apoiar na mesa. Como assim, seu filho? Felipe se levantou da poltrona cambaleando, ainda segurando o porta-retrato com as mãos trêmulas. Você tem certeza absoluta que é a mesma criança? Não pode estar confundindo com outro menino? Tenho certeza, Adriana respondeu com veemência, as lágrimas voltando aos olhos. Cuidei dele por 5 anos. Ensinei ele a escrever meu nome antes do nome dele. Ele tinha uma marca de nascença no pescoço em forma de lua crescente. Senhor Felipe, eu tenho certeza absoluta. Felipe deixou o porta-retrato cair no chão, o vidro se estilhaçando em 1000 pedaços. O barulho ecoou pelo escritório como um tiro, fazendo os dois se assustarem. Meu Deus, ele murmurou, passando as mãos pelo rosto. Meu Deus, o que eu fiz? Senhor Felipe, me explica. Como Pedro se tornou seu filho? Felipe se virou para ela, os olhos vermelhos e a expressão completamente transformada. A arrogância havia sumido, substituída por algo que Adriana nunca havia visto antes. Vulnerabilidade pura. Ele foi adotado pelos meus pais quando eu tinha 19 anos. Felipe começou, a voz saindo embargada.
Meu pai sempre quis outro filho. Minha mãe não conseguia mais engravidar. Eles decidiram adotar uma criança. Adriana sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E escolheram o Pedro? Escolheram Pedro. Ele confirmou como se estivesse falando o nome pela primeira vez na vida. Eu estava na Europa estudando, fazendo MBA. Quando voltei para casa 6 meses depois, havia um menino de 10 anos me chamando de irmão mais velho. As lágrimas desciam pelo rosto de Adriana sem controle. Pedro havia sido adotado pela família Mendes. O menino que ela criou como irmão havia se tornado irmão do homem que a humilhava todos os dias. Como ele estava? Era feliz? Ela perguntou desesperadamente. Felipe se sentou novamente, a respiração pesada. Ele estava traumatizado, chorava todas as noites, chamava por alguém chamada Dri. Meus pais levaram ele em psicólogos, terapeutas, mas nada funcionava. Dri era eu! Adriana exclamou, se aproximando dele. Era assim que ele me chamava, eu era a Dri dele. Você... Felipe a encarou com uma expressão de choque crescente. Você era a pessoa que ele procurava. Era. Eu prometi que nunca ia deixar ele, mas fui obrigada a sair do orfanato quando completei 18 anos. Ele tinha 10 anos, era muito pequeno ainda. Felipe se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para outro como um animal enjaulado. Não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Senhor Felipe, me conta mais. O que aconteceu com Pedro depois? Ele se adaptou aos poucos. Meus pais deram tudo o que ele precisava. Educação na melhor escola, psicólogos, amor. Mas ele sempre foi uma criança introspectiva, como se uma parte dele estivesse ausente. Adriana se lembrava perfeitamente de como Pedro era no orfanato. Um menino doce, inteligente, mas com uma tristeza profunda nos olhos. Ela havia passado 5 anos tentando preencher o vazio que a ausência da mãe biológica havia deixado. E hoje? Como ele está hoje? Felipe parou de andar e olhou para ela com uma expressão que misturava dor e culpa. Pedro morreu há 3 anos. O mundo desabou embaixo dos pés de Adriana. Ela sentia como se alguém tivesse arrancado o coração do seu peito com as mãos nuas. Morreu? Como assim morreu? Acidente de carro. Ele tinha 28 anos. Estava vindo de uma viagem a trabalho. Um caminhão desgovernado. Felipe não conseguiu terminar a frase. Adriana desabou na cadeira, soluçando de uma forma que vinha do fundo da alma. Pedro estava morto. Seu pequenininho, o menino que ela havia protegido dos pesadelos, que havia ensinado a ser forte, estava morto há 3 anos e ela nunca soube. Por que vocês nunca me procuraram? Ela perguntou entre soluços. Eu podia ter ajudado quando ele estava sofrendo. Podia ter explicado para ele que eu não abandonei por vontade própria. Como íamos te procurar? Felipe respondeu, sentando-se em frente a ela. Não sabíamos nem seu nome completo. Pedro só falava de uma Dri que cuidava dele no orfanato. Meus pais tentaram descobrir, mas o orfanato não liberava informações sobre ex-internos. Eu voltei lá. 2 anos depois que saí, voltei procurando ele. Mas disseram que havia sido adotado. E você nunca tentou descobrir para onde? Tentei, mas não me deram informações. Disseram que era política do orfanato manter sigilo sobre as adoções. Felipe passou as mãos pelo cabelo, claramente perturbado. Todo esse tempo você esteve aqui, na minha casa, e eu não sabia que você era a pessoa que Pedro mais amava no mundo. A pessoa que Pedro mais amava? Adriana olhou para ele com surpresa. Ele falava de você até os últimos anos de vida. Dri me ensinou isso. Dri costumava falar aquilo. Se a Dri estivesse aqui, meus pais até brincavam que você era a namorada imaginária dele da infância. Adriana chorou ainda mais forte. Pedro havia se lembrado dela durante todos aqueles anos. Não havia esquecido, não havia superado. Havia carregado a memória dela até o fim da vida. Por que vocês não tentaram mais vezes procurar por mim? Felipe suspirou profundamente. Porque quando Pedro, adolescente, ficava muito triste lembrando de você, os terapeutas disseram que seria melhor ele superar essa fase da vida dele. Disseram que ficar procurando pessoas do passado podia atrapalhar a adaptação na nova família. Que absurdo! Adriana exclamou. Eu não era uma fase. Eu era a família dele. Eu sei disso agora, Felipe disse, a voz carregada de arrependimento. Mas na época éramos jovens.
Não sabíamos como lidar com a situação. Confiamos nos especialistas. E Pedro aceitou isso? Pedro nunca aceitou. Até nos últimos anos ele dizia que queria encontrar você. Chegou até a contratar uma empresa de investigação particular para tentar te localizar. Adriana arregalou os olhos. Contratou uma empresa para me procurar? Sim. Mas como você mudou de nome depois de casada, foi impossível rastrear. Mudei de nome? Seu nome no orfanato não era Adriana Silva? Não. Meu nome no orfanato era Adriana Santos. Silva é o sobrenome do meu ex-marido. Mudei todos os documentos quando casei. Felipe fechou os olhos, a culpa estampada no rosto. Por isso nunca conseguiram te encontrar. Estavam procurando por Adriana Santos, mas você virou Adriana Silva. E nunca ninguém pensou em voltar ao orfanato para pedir mais informações? Pedro voltou lá várias vezes, mas o orfanato fechou há 10 anos. Todos os arquivos foram transferidos para o governo estadual, onde ficaram perdidos na burocracia. Adriana sentia uma mistura de tristeza e revolta. Tantos desencontros, tantas oportunidades perdidas. Se pelo menos uma pessoa tivesse sido mais persistente, se pelo menos uma informação tivesse sido compartilhada, ela e Pedro poderiam ter se reencontrado. Senhor Felipe, posso ver mais fotos dele? Felipe a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não era mais o patrão arrogante. Era um homem quebrado, lidando com revelações que mudavam tudo o que ele achava que sabia sobre a própria família. Tem um álbum inteiro no quarto dele. Meus pais mantiveram tudo exatamente como ele deixou. Ele morava aqui? Morava. Esta era a casa da família. Depois que meu pai morreu há 5 anos, Pedro herdou metade e eu herdei metade. Quando ele morreu, a parte dele ficou para minha mãe. Adriana tentou processar todas essas informações. Pedro havia morado naquela casa. Havia crescido ali. Havia se tornado um homem ali. E ela havia passado 3 anos limpando os mesmos corredores onde ele havia caminhado, sem saber. Posso conhecer o quarto dele? Felipe hesitou por alguns segundos, claramente lutando com emoções conflitantes. Adriana, tem uma coisa que eu preciso te contar antes. O quê? Pedro. Pedro nunca se casou. Nunca teve filhos. Nunca conseguiu formar vínculos afetivos profundos com ninguém. Por quê? Os psicólogos disseram que ele tinha um complexo de abandono muito forte. Como você havia saído da vida dele de repente, ele desenvolveu um medo inconsciente de se apegar às pessoas. Adriana sentia como se cada palavra fosse uma punhalada. Pedro havia carregado a dor do abandono dela durante toda a vida. Havia se tornado um homem incapaz de amar por causa da promessa quebrada de uma menina de 18 anos que não teve escolha. Eu não abandonei ele, ela gritou, levantando-se bruscamente. Eu fui obrigada a sair. Se pudesse, teria levado ele comigo. Eu sei, Felipe disse calmamente. Eu sei que você não teve escolha, mas uma criança de 10 anos não entende essas nuances. Para ele, você simplesmente sumiu. E vocês nunca explicaram? Como íamos explicar uma coisa que não sabíamos? Não sabíamos quem você era, por que tinha saído, se estava viva ou morta. Só sabíamos que existia uma Adri que havia sido importante para ele. Adriana se sentou novamente, a cabeça girando com todas as revelações. Senhor Felipe, por que o senhor me trata tão mal? Se Pedro era seu irmão, se ele falava tanto de mim, por que nunca fez a conexão? Felipe ficou em silêncio por um longo tempo, claramente constrangido. Por que eu nunca prestei atenção no que Pedro dizia sobre o passado dele? Como assim? Eu sempre achei que as histórias do orfanato eram coisas de criança traumatizada. Nunca levei a sério quando ele falava da Adri. Achava que era, não sei, exagero, fantasia. Adriana o encarou com incredulidade. O senhor achou que o trauma do seu irmão era exagero? Eu era jovem, egoísta. Estava mais preocupado com minha carreira, minhas namoradas, minha vida. Pedro era só o irmão adotado que apareceu do nada. Só o irmão adotado? Felipe percebeu o tom de revolta na voz dela e se apressou em se explicar. Não é isso. Eu amava Pedro, mas eu nunca entendi a profundidade do que ele havia passado. Nunca entendi o quanto você havia sido importante para ele. E agora? Agora o senhor entende? Felipe a olhou nos olhos, e pela primeira vez desde que se conheciam,
Adriana viu sinceridade absoluta. Agora eu entendo que passei 3 anos humilhando a única pessoa no mundo que Pedro queria reencontrar. Entendo que tratei como lixo a mulher que foi mais família para meu irmão do que eu jamais fui. As palavras dele doíam, mas também traziam uma estranha sensação de alívio. Finalmente, Felipe estava reconhecendo a gravidade do que havia acontecido. Adriana, ele continuou, a voz embargada. Eu não posso desfazer o que fiz. Não posso trazer Pedro de volta para que vocês se reencontrem. Mas eu posso te pedir perdão e posso te mostrar quem ele se tornou. Adriana limpou as lágrimas e respirou fundo. Eu quero conhecer tudo sobre a vida que Pedro teve. Quero saber se ele foi feliz, se realizou sonhos, se teve momentos bons. Ele teve. Mesmo com todas as dificuldades emocionais, Pedro se tornou um homem incrível. Formado em arquitetura, desenhava casas para famílias carentes, fazia trabalho voluntário, era gentil com todo mundo. Ele sempre foi assim. Mesmo pequeno, sempre quis ajudar os outros. Tem uma coisa que você precisa saber, Adriana. O quê? Felipe foi até a mesa, pegou uma chave dourada e a estendeu para ela. Pedro deixou uma carta. Para caso você fosse encontrada algum dia. Adriana pegou a chave com mãos trêmulas. Uma carta para mim? Ele escreveu quando completou 25 anos. Disse que se morresse antes de encontrar você, queria que soubesse que nunca esqueceu. A carta está no cofre dele. Posso ler? Agora. Vamos ao quarto dele agora. Enquanto subiam as escadas da mansão, Adriana sentia que estava caminhando em direção ao fechamento de uma ferida que havia sangrado por 20 anos. Pedro havia lembrado dela. Pedro havia a procurado. Pedro havia deixado uma carta. Talvez ainda houvesse tempo para encontrar a paz que ambos mereciam. O corredor do 2º andar da mansão parecia infinito, enquanto Adriana caminhava ao lado de Felipe em direção ao quarto de Pedro. Seus passos ecoavam no piso de mármore como batidas de um coração nervoso. A chave dourada queimava na sua mão como se fosse metal incandescente. É aqui, Felipe disse, parando diante de uma porta de madeira nobre com detalhes em bronze. Sua voz saía baixa, carregada de uma emoção que Adriana nunca havia visto antes. Desde que ele morreu, só minha mãe entra aqui. Ela mantém tudo exatamente como Pedro deixou. Adriana olhou para a porta como se fosse a entrada para uma dimensão paralela. Do outro lado estava a vida que Pedro havia construído, os sonhos que havia realizado, os vestígios da criança que ela havia amado como irmão. Felipe girou a maçaneta devagar, e a porta se abriu revelando um ambiente que tirou o fôlego de Adriana. O quarto era amplo, elegante, mas ao mesmo tempo acolhedor. Paredes em tom creme, uma cama king size com lençóis azul marinho, uma escrivaninha antiga onde havia dezenas de livros de arquitetura empilhados. Mas o que mais chamou atenção foram as paredes. Repletas de fotografias, desenhos, plantas arquitetônicas e uma coleção impressionante de mapas do mundo. Era como se Pedro tivesse tentado abraçar o mundo inteiro dentro daquele quarto. Ele gostava de viajar? Adriana perguntou, se aproximando de um mapa da Europa cheio de alfinetes coloridos. Adorava. Dizia que queria conhecer todos os orfanatos do mundo para entender como crianças abandonadas viviam em outros países. Felipe parou ao lado dela, apontando para os alfinetes. Cada alfinete marca um orfanato que ele visitou. Adriana contou mentalmente. Havia pelo menos 50 alfinetes espalhados pela Europa, Ásia, África e América do Norte. Ele visitou 50 orfanatos? Mais que isso. Esses são só os da Europa. Tem outros mapas na gaveta. Felipe abriu uma gaveta da escrivaninha e mostrou mais 3 mapas, todos marcados com centenas de alfinetes. Pedro visitou orfanatos em 67 países. Por quê? Felipe suspirou profundamente. Porque ele estava procurando por você. Em cada orfanato, ele perguntava se conheciam uma menina brasileira chamada Adriana, ou Dri, que havia cuidado de uma criança chamada Pedro. Adriana sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Pedro havia literalmente percorrido o mundo procurando por ela. Havia dedicado anos da vida dele tentando encontrar a menina que o havia protegido na infância. Isso é inacreditável, ela murmurou.
tocando delicadamente um dos alfinetes. Ele realmente me procurou no mundo inteiro. E não foi só isso. Felipe se dirigiu para um armário e abriu uma das portas, revelando dezenas de pastas organizadas por país. Pedro documentou tudo, cada orfanato que visitou, cada criança que conheceu, cada história que ouviu. Ele criou um arquivo completo sobre institucionalização infantil no mundo. Adriana pegou uma das pastas ao acaso. Era sobre orfanatos na Tailândia. Dentro havia fotografias, relatórios detalhados, desenhos feitos por crianças e anotações em letra caprichada que ela reconheceu imediatamente como sendo de Pedro. Ele se tornou especialista no assunto. Felipe continuou. Chegou a dar palestras em universidades sobre condições de orfanatos em países em desenvolvimento. Era considerado uma autoridade mundial no tema. E tudo isso começou porque ele estava me procurando? Exato. O que começou como uma busca pessoal se tornou a missão de vida dele. Adriana folheava os relatórios com crescente admiração. A escrita era técnica, mas ao mesmo tempo apaixonada. Pedro descrevia as condições dos orfanatos, as necessidades das crianças, propostas de melhoria. Era o trabalho de alguém que entendia profundamente a dor do abandono. Felipe, posso ver a carta que ele deixou para mim? Claro, o cofre está ali. Ele apontou para um pequeno cofre embutido na parede, disfarçado atrás de um quadro. A chave que te dei, abre ele. Adriana se aproximou do cofre com passos trêmulos. A chave entrou perfeitamente na fechadura. Quando abriu, encontrou vários documentos organizados. Mas o que imediatamente chamou sua atenção foi um envelope branco com seu nome escrito em letra caprichada. Para Dri, minha irmã do coração. Suas mãos tremeram tanto que ela quase deixou o envelope cair. Posso ler sozinha? Claro. Vou te deixar à vontade. Felipe se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Adriana, independente do que estiver escrito nessa carta, quero que saiba que Pedro falava de você com amor todos os dias da vida dele. Depois que Felipe saiu, Adriana se sentou na cama de Pedro e abriu o envelope cuidadosamente. Dentro, havia 3 folhas de papel, escritas à mão, com a caligrafia que ela se lembrava de ter ensinado quando Pedro tinha 6 anos. Querida Dri, se você está lendo esta carta, significa que alguém finalmente conseguiu te encontrar. E eu provavelmente não estou mais aqui para te abraçar como sempre sonhei. Escrevo estas palavras no meu aniversário de 25 anos, depois de mais uma busca frustrada por você. Quero que saiba que nunca, nem por um segundo, acreditei que você me abandonou por vontade própria. Mesmo sendo uma criança quando você saiu do orfanato, eu sabia que você me amava. Sabia que se pudesse teria me levado junto. Durante todos estes anos, carreguei comigo as lições que você me ensinou. Lembra quando você dizia que pessoas boas cuidam umas das outras? Foi isso que tentei fazer durante toda a minha vida. Visitei orfanatos pelo mundo inteiro, não apenas procurando por você, mas tentando ser para outras crianças o que você foi para mim. Dri, você salvou minha vida. Quando cheguei ao orfanato aos 5 anos, depois que minha mãe morreu, eu queria morrer também. Estava assustado, sozinho, sem entender por que o mundo havia se tornado um lugar tão escuro. Mas então apareceu você, com seus 13 anos, e aquele jeito carinhoso de falar. Lembra da primeira noite que dormi na sua cama porque estava com pesadelo? Você me disse que anjos da guarda às vezes vêm disfarçados de irmãs mais velhas. Dri, você foi meu anjo da guarda por 5 anos. Sei que quando você saiu do orfanato aos 18 anos, deve ter sofrido tanto quanto eu. Sei que deve ter chorado, deve ter se sentido culpada, deve ter pensado em mim todos os dias. Quero que pare de se culpar. Você fez o que podia com os recursos que tinha. A família que me adotou é maravilhosa. Os Mendes me deram educação, oportunidades, amor, mas nunca conseguiram preencher o vazio que você deixou. Não porque eles não fossem bons o suficiente, mas porque você era você, única, insubstituível. Tornei-me arquiteto, como sempre sonhei. Lembra quando você me ajudava a construir casas com caixas de papelão no orfanato? Você dizia que um dia eu construiria casas de verdade para famílias felizes. Consegui, Dri. Consegui. Dedico minha carreira a construir lares para famílias carentes. Cada casa que projeto, penso em você.
cada família que ajudo a realizar o sonho da casa própria, penso na família que nós éramos, só nós dois, no meio de tantas crianças tristes. Se você tiver se casado, se tiver filhos, quero que saiba que sempre desejei toda a felicidade do mundo para você. Se estiver passando dificuldades, quero que saiba que deixei instruções para que você seja cuidada financeiramente se algum dia for encontrada. Dri, perdoo qualquer coisa que você ache que precisa ser perdoada. Perdoo sua saída do orfanato. Perdoo os anos de silêncio. Perdoo a distância. Porque não há nada a ser perdoado. Você foi perfeita. Foi a irmã perfeita, a protetora perfeita, o anjo perfeito. Se você estiver lendo isso e eu não estiver mais aqui, quero que viva. Quero que seja feliz. Quero que encontre paz, sabendo que seu pequenininho cresceu forte, estudioso, bondoso, exatamente como você o ensinou a ser. E se por algum milagre eu ainda estiver vivo quando você ler isto, vou estar esperando você na praça em frente ao antigo orfanato, todo dia ao meio-dia, até que você apareça. Te amo, Dri. Te amo como irmã, como mãe, como anjo da guarda, como a pessoa mais importante que já passou pela minha vida. Seu pequenininho para sempre, Pedro PS. Deixei um presente para você no segundo cofre. A combinação é 2705. O dia que você fez aniversário no orfanato e eu te dei aquele desenho horroroso de nós dois como presente. Adriana estava chorando tanto que as lágrimas borravam as palavras da carta. Pedro se lembrava do seu aniversário. Se lembrava do desenho que ele havia feito dela quando tinha 6 anos. Se lembrava de tudo. Com mãos trêmulas, ela procurou o segundo cofre que Pedro havia mencionado. Encontrou um pequeno cofre digital embaixo da escrivaninha. Digitou 2705 e ele abriu, revelando uma pequena caixa de veludo azul. Dentro da caixa estava o desenho. O desenho que Pedro havia feito dela quando completara aniversário no orfanato. 2 figuras de palito, uma maior e uma menor, de mãos dadas, com um grande coração vermelho entre elas. Embaixo, numa letra infantil e trêmula, estava escrito: Dri e Pedro, irmãos para sempre. Mas havia mais. Ao lado do desenho, uma chave pequena e um bilhete. Esta chave abre uma conta bancária no Banco Central. O número da conta está no verso. O dinheiro é seu, para que nunca mais passe necessidade. Você merece toda a segurança do mundo. P. Adriana virou o bilhete e viu um número de conta bancária anotado. Pedro havia deixado dinheiro para ela. Mesmo depois de morto, ainda estava cuidando dela como fazia quando eram crianças. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Felipe entrou cuidadosamente. Desculpe interromper, mas você está bem? Adriana mostrou a carta para ele, as lágrimas impedindo que conseguisse falar. Felipe leu em silêncio, sua expressão mudando a cada parágrafo. Meu Deus, ele murmurou quando terminou. Eu não sabia que ele havia deixado dinheiro para você. Quanto tem na conta? Felipe pegou o bilhete, olhou o número da conta e digitou no celular. Alguns minutos depois, seus olhos se arregalaram. Adriana, tem 2.400.000 reais nessa conta. O quê? Ela gritou, quase caindo da cama. Quanto? 2.400.000 reais. Pedro guardou dinheiro para você durante anos. Adriana não conseguia processar a informação. Pedro havia deixado uma fortuna para ela. O menino que ela havia protegido no orfanato havia se tornado um homem que a protegeu até mesmo depois da morte. Felipe, tem uma coisa na carta que não entendo. Ela disse, relendo algumas partes. Ele diz que esperaria por mim na praça em frente ao orfanato todo dia ao meio-dia. Você sabia disso? Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, uma expressão estranha no rosto. Sabia. E você nunca me contou? Adriana, tem uma coisa que eu não te falei ainda. Sobre a morte de Pedro. O que você não me falou? Felipe se sentou na cadeira da escrivaninha, claramente desconfortável. Pedro não morreu voltando de uma viagem a trabalho. Como assim? Ele morreu voltando da praça em frente ao antigo orfanato. Ele realmente ia lá todo dia ao meio-dia, como disse na carta. No dia do acidente, ele estava voltando de lá quando o caminhão bateu no carro dele. Adriana sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dos pés. Pedro morreu voltando da praça onde me esperava? Sim. Durante 3 anos ele foi lá religiosamente. Chuva, sol, frio, calor.
Todo dia ao meio-dia. E vocês deixaram? Nós tentamos convencê-lo a parar. Dissemos que era obsessão doentia, que você provavelmente nem estava mais viva, que ele precisava seguir em frente. Mas ele não parou. Não. Ele dizia que havia prometido na carta que esperaria, então ia esperar. Disse que se morresse esperando, pelo menos teria cumprido a palavra. Adriana desabou a chorar novamente. Pedro havia morrido cumprindo uma promessa feita para ela numa carta. Havia morrido esperando por um reencontro que nunca aconteceu por causa de nomes mudados, burocracia de orfanatos e uma cadeia de desencontros cruel. Felipe, ela disse entre soluços. Eu passei 3 anos trabalhando nesta casa, a 15 minutos de onde Pedro me esperava todos os dias. A ironia da situação era devastadora. Enquanto Pedro ia todo dia ao orfanato procurar por ela, ela estava a poucos quarteirões dali, limpando a casa onde ele morava, sendo humilhada pelo irmão dele. Adriana, eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Por que vocês não pesquisaram melhor? Por que não contrataram mais investigadores? Felipe abaixou a cabeça, a culpa evidente na expressão. Porque achávamos que Pedro estava desperdiçando a vida dele numa fantasia. Achávamos que você era apenas uma lembrança idealizada da infância. Vocês achavam que eu era fantasia? Sim. E estávamos terrivelmente errados. Adriana olhou mais uma vez para o desenho nas suas mãos. 2 figuras de palito, de mãos dadas, com um coração no meio. A promessa de 2 irmãos que o mundo havia separado, mas que o amor havia mantido unidos através dos anos. Felipe, preciso ir à praça. Preciso ver o lugar onde Pedro me esperava. Agora? Agora. E você vai comigo. Você vai me contar exatamente o que aconteceu no dia da morte dele. Felipe assentiu, sabendo que aquela era apenas uma pequena parte da dívida que tinha com a memória do irmão e com a mulher que havia amado Pedro mais que qualquer um da família biológica. Enquanto desciam as escadas da mansão, Adriana carregava a carta de Pedro junto ao coração. Finalmente saberia toda a verdade sobre os últimos anos de vida do seu pequenininho. E talvez, finalmente, conseguisse perdoar a si mesma pela promessa quebrada de uma menina de 18 anos que não teve escolha. A viagem até a praça, em frente ao antigo orfanato São Miguel, foi feita em silêncio absoluto. Felipe dirigia o carro importado pelas ruas familiares de São Paulo, enquanto Adriana olhava pela janela tentando reconhecer o bairro onde havia passado os primeiros 18 anos da vida. Muita coisa havia mudado, mas a essência do lugar permanecia a mesma. É ali, Felipe disse, apontando para um prédio antigo de tijolos vermelhos que agora funcionava como uma escola municipal. O orfanato foi demolido há 5 anos, mas a praça continua igual. Adriana sentiu o coração disparar quando viu a praça. Era pequena, simples, com alguns bancos de madeira, uma fonte no centro e árvores frondosas que proporcionavam sombra generosa. Havia crianças brincando no parquinho, mães conversando nos bancos, idosos jogando dominó embaixo das árvores. Pedro vinha aqui todos os dias? Ela perguntou, a voz saindo embargada. Todos os dias, sem exceção. Sempre se sentava naquele banco ali. Felipe apontou para um banco específico embaixo de uma árvore grande, de frente para onde era a entrada principal do orfanato. Felipe estacionou o carro e os dois caminharam lentamente em direção ao banco. Adriana sentia como se estivesse pisando em solo sagrado, como se cada passo a aproximasse de uma conexão espiritual com Pedro, que havia perdido durante todos aqueles anos. Ele ficava quanto tempo aqui? Ela perguntou, sentando-se no mesmo banco onde Pedro havia passado centenas de horas esperando por ela. 1 hora. Sempre chegava às 11h40 e ficava até 12h40. Dizia que se você aparecesse um pouco antes ou um pouco depois do meio-dia, ele não queria perder. Adriana passou a mão no encosto do banco, imaginando Pedro ali, dia após dia, esperando por um milagre que nunca chegou. A imagem era ao mesmo tempo linda e devastadora. E no dia do acidente? Como foi? Felipe se sentou ao lado dela, a expressão pesada com culpa e arrependimento. Foi numa terça-feira chuvosa de março. Pedro havia discutido comigo de manhã porque eu disse que ele estava desperdiçando a vida esperando por fantasmas. Vocês brigaram?
Brigamos feio. Eu disse coisas terríveis, Adriana. Disse que você provavelmente estava morta, que se estivesse viva teria procurado ele, que ele estava sendo patético. Adriana sentiu a raiva subir pelo peito. Como você pôde falar isso? Porque eu estava frustrado. Via meu irmão definhar aos poucos, recusando relacionamentos, recusando oportunidades de carreira no exterior, recusando tudo por causa de uma obsessão que eu não entendia. Não era obsessão, era amor. Eu sei disso agora, Felipe exclamou, passando as mãos pelo rosto. Mas na época, eu via apenas um homem de 28 anos que não conseguia seguir em frente por causa de uma memória da infância. E depois da briga, Pedro saiu de casa batendo a porta. Disse que eu não entendia nada sobre amor verdadeiro, que quando ele encontrasse você, ia provar que eu estava errado. Felipe parou de falar, claramente emocionado. Adriana esperou pacientemente, sabendo que ele precisava de tempo para processar as lembranças dolorosas. Ele veio para cá mesmo com a chuva forte. A dona Conceição, que vende pastéis ali na esquina, disse que viu ele sentado neste banco completamente encharcado, mas se recusando a se abrigar. Por quê? Porque ele disse que se você viesse no meio da tempestade procurando por ele, queria estar aqui esperando. Adriana começou a chorar novamente. A dedicação de Pedro era ao mesmo tempo inspiradora e dolorosa. Ele havia amado ela com uma pureza que poucas pessoas experimentam na vida. Continue, ela pediu. Às 12h40, como sempre, ele se levantou para ir embora. A dona Conceição ofereceu uma sombrinha, mas ele recusou. Disse que o carro tinha aquecedor. Felipe parou novamente, a respiração pesada. O acidente aconteceu a 3 quarteirões daqui. Um caminhão carregado de material de construção perdeu o freio na descida da rua. Pedro não teve chance de desviar. Ele morreu na hora? Os médicos disseram que sim, não sofreu. Adriana se levantou do banco e caminhou até onde havia sido a entrada do orfanato. Agora, havia apenas uma placa da escola municipal, mas ela conseguia visualizar perfeitamente como era antes. O portão de ferro, as paredes altas, o pátio onde as crianças brincavam. Felipe, posso te perguntar uma coisa que pode doer? Claro. Quando Pedro morreu, vocês sentiram culpa? Felipe ficou em silêncio por um longo tempo. Quando respondeu, sua voz estava quebrada. Muita culpa. Principalmente eu. Por quê? Porque nas últimas palavras que trocamos, eu disse que ele era patético. A última conversa que tive com meu irmão foi uma discussão onde eu o humilhei por amar alguém. Adriana se virou para encará-lo. E sua mãe? Como ela reagiu? Minha mãe ficou devastada. Mas não apenas pela morte de Pedro. Ela ficou devastada porque percebeu que havia falhado como mãe. Como assim? Depois do acidente, ela contratou investigadores particulares para tentar encontrar você. Queria pelo menos te avisar que Pedro havia morrido. Queria que você soubesse que ele nunca parou de te amar. E encontraram alguma pista? Encontraram várias. Descobriram que você havia se casado, mudado de nome, que tinha trabalhado em várias casas como doméstica, mas sempre chegavam atrasados. Quando iam nos endereços, você já havia saído. Eles chegaram perto de me encontrar? Muito perto. Há 6 meses descobriram que você trabalhava numa empresa de limpeza que atendia mansões na região. Mas não sabiam qual empresa nem qual mansão. Adriana arregalou os olhos. 6 meses atrás? Sim. Minha mãe estava organizando uma busca casa por casa na região quando ela teve o derrame. Sua mãe teve derrame? Felipe assentiu tristemente. Há 4 meses. Os médicos disseram que foi o estresse acumulado pela morte de Pedro e pela frustração de não conseguir encontrar você. Como ela está agora? Está numa clínica especializada. Perdeu parte dos movimentos do lado direito, tem dificuldades para falar, mas a mente está lúcida. Adriana sentiu uma nova onda de culpa. Dona Carmen, a única pessoa da família que sempre havia sido gentil com ela, estava doente por causa da busca frustrada que havia empreendido. Felipe, eu preciso vê-la. Adriana, não sei se é uma boa ideia. Ela pode não aguentar a emoção, ou pode ser exatamente o que ela precisa para se curar. Deixa eu decidir isso. Felipe pensou por alguns segundos. Está bem, mas primeiro tem uma coisa que você precisa saber sobre minha mãe. O quê? Ela sempre soube que Pedro estava certo sobre você. Como assim?
Minha mãe dizia que uma criança não carrega memórias tão vívidas de alguém que não foi importante. Ela sempre acreditou que você existia, que você tinha sido real, que você havia amado Pedro verdadeiramente. E por que nunca insistiu mais na busca quando Pedro era vivo? Porque meu pai era contra. Meu pai achava que remexer o passado só traria mais trauma para Pedro. Adriana se lembrou da carta de Pedro mencionando que a família adotiva havia sido maravilhosa. Aparentemente, mesmo dentro daquela família, havia divisões sobre como lidar com o passado dele. Seu pai também já morreu, né? Morreu há 5 anos de infarto. Pedro ficou muito abalado porque os dois nunca conversaram abertamente sobre o passado dele. Meu pai levou para o túmulo a opinião de que foi melhor Pedro não ter te encontrado. E você? O que você acha agora? Felipe se levantou e caminhou até a fonte no centro da praça. Agora eu acho que meu pai estava completamente errado. Acho que se Pedro tivesse te encontrado, teria sido o homem mais feliz do mundo. Por que você mudou de opinião? Porque passei 3 anos te humilhando sem saber quem você era. E agora vejo como você realmente é. Vejo sua dignidade, sua força, seu caráter. Entendo por que Pedro te amava tanto. Adriana se aproximou dele na fonte. Felipe, posso te contar uma coisa que talvez te ajude a se perdoar? O quê? Pedro escreveu na carta que me perdoava por qualquer coisa que eu achasse que precisava ser perdoada. Ele entendeu que às vezes as pessoas fazem coisas que doem não por maldade, mas por limitação. Você está dizendo que Pedro me perdoaria por ter duvidado dele? Estou dizendo que Pedro te perdoou muito antes de morrer. Ele sabia que você não entendia, mas não guardava rancor. Felipe começou a chorar, talvez pela primeira vez desde a morte do irmão. Adriana, eu desperdicei tantas oportunidades de conhecer Pedro de verdade. Desperdicei tantos anos sendo um irmão egoísta. Mas você pode honrar a memória dele a partir de agora. Como? Continuando a busca dele. Que busca? A busca por crianças abandonadas que precisam de ajuda. Pedro visitou 67 países ajudando orfanatos. Você pode continuar esse trabalho. Felipe a olhou com uma expressão que misturava surpresa e esperança. Você faria isso comigo? Faria. Com o dinheiro que Pedro deixou para mim, posso investir em projetos sociais. E com sua experiência em negócios, podemos criar uma fundação. Uma fundação em nome do Pedro? Em nome dos dois. Instituto Pedro e Dri, para crianças que precisam de família. A ideia de transformar a dor em propósito parecia dar nova energia para Felipe. Adriana, isso seria incrível. Pedro ficaria orgulhoso. Ficaria. E sua mãe também. Falando em minha mãe, vamos visitá-la agora? Vamos. Mas antes, quero fazer uma coisa. Adriana se dirigiu para o banco onde Pedro havia passado tantas horas esperando por ela. Tirou do bolso a carta dele e leu novamente alguns trechos em voz alta, como se ele ainda estivesse ali para ouvi-la. Pedro, meu pequenininho, ela disse, olhando para onde havia sido a entrada do orfanato. Estou aqui. Cheguei atrasada, mas estou aqui. E prometo que vou continuar cuidando das crianças que precisam, como você fez, como você me ensinou a fazer. Uma brisa suave balançou as folhas da árvore, e por um momento, Adriana sentiu como se Pedro estivesse realmente ali, sorrindo e dizendo que finalmente estava tudo bem. Felipe, ela disse se levantando, agora podemos ir ver sua mãe. Tenho certeza de que ela vai ficar feliz em saber que o sonho do Pedro vai continuar vivo. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Felipe parou e olhou mais uma vez para o banco embaixo da árvore. Adriana, tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? No dia do acidente, Pedro estava carregando algo no carro, algo que ele trazia para cá todos os dias. O que era? Felipe abriu a mala do carro e tirou uma pequena caixa embrulhada em papel de presente. Isto. Um presente que ele comprou para te dar no dia que vocês se reencontrassem. Adriana pegou a caixa com mãos trêmulas. Era pequena, do tamanho de uma caixa de joias, embrulhada em papel azul com um laço dourado. Ele carregava isso para cá todos os dias? Todos os dias. Dizia que quando você aparecesse, queria ter um presente esperando. Com cuidado, Adriana desembrulhou o presente. Dentro da caixa havia uma pulseira delicada com 2 pingentes, um coração e uma chave. No coração estava gravado Dri plus Pedro.
irmãos para sempre. Na chave estava gravado: para abrir o coração de quem te amar de verdade. Era o presente mais lindo que ela já havia recebido na vida. E também o mais doloroso. Felipe, como vou conseguir superar tudo isso? Transformando a dor em amor por outras crianças. Ele respondeu: é isso que Pedro gostaria. É isso que você sempre soube fazer. Adriana colocou a pulseira no pulso e sentiu como se Pedro estivesse simbolicamente voltando a segurar sua mão, como faziam quando eram crianças no orfanato. Vamos ver sua mãe, ela disse com determinação renovada. Está na hora dela saber que a busca terminou, que Pedro pode descansar em paz e que o amor dele vai continuar vivo através de nós. Enquanto dirigiam em direção à clínica onde Dona Carmen estava internada, Adriana sabia que estava prestes a fechar um círculo que havia ficado aberto por 20 anos e talvez, finalmente, conseguisse transformar toda aquela dor em algo bonito e útil para o mundo. A Clínica São Rafael era um prédio moderno e elegante na zona sul de São Paulo, rodeado por jardins bem cuidados e uma atmosfera de tranquilidade que contrastava com a turbulência emocional que Adriana sentia no peito. Enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos, Felipe parecia cada vez mais nervoso. Adriana, minha mãe está muito frágil, ele disse parando diante do elevador. O derrame afetou sua fala, mas ela entende tudo perfeitamente. Só não consegue se expressar como antes. Ela vai conseguir falar comigo? Sim, mas com dificuldade. E pode ficar muito emocionada. Quando as portas do elevador se abriram no quarto andar, Adriana sentiu o coração disparar. Estava prestes a encontrar Dona Carmen, a mulher que havia passado os últimos anos da vida procurando por ela, a mulher que havia adoecido por causa da frustração de não conseguir cumprir a promessa feita ao filho adotivo. O quarto 412 era amplo e luminoso, com vista para os jardins da clínica. Dona Carmen estava sentada numa poltrona ao lado da janela, olhando para o movimento das árvores lá fora. Aos 72 anos, ela ainda mantinha a elegância natural que Adriana se lembrava, mas estava visivelmente mais frágil, com o lado direito do corpo ligeiramente caído. Mãe, Felipe disse suavemente, se aproximando da poltrona. Trouxe alguém para te conhecer. Dona Carmen se virou lentamente, seus olhos inteligentes focalizando primeiro no filho e depois em Adriana. Por alguns segundos, houve apenas silêncio. Então, gradualmente, uma expressão de reconhecimento começou a se formar no rosto dela. Adriana, ela conseguiu dizer com dificuldade, a voz saindo pastosa, mas carregada de emoção. Sim, Dona Carmen, Adriana respondeu, se aproximando e ajoelhando ao lado da poltrona. Sou eu, Adri, que cuidou do Pedro no orfanato. Os olhos de Dona Carmen se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela levantou a mão esquerda, que ainda funcionava perfeitamente, e tocou delicadamente o rosto de Adriana, como se estivesse verificando se ela era real. Pedro, ela sussurrou, e nessa única palavra havia anos de dor, busca e esperança frustrada. Eu sei sobre Pedro, Dona Carmen. Felipe me contou tudo. Dona Carmen começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Com a mão trêmula, ela apontou para uma mesa ao lado da cama onde havia dezenas de fotografias organizadas metodicamente. Fotos, ela disse com dificuldade. Felipe pegou uma das fotografias e mostrou para Adriana. Era Pedro, aos 15 anos, numa festa de aniversário, sorrindo, mas com aquela tristeza característica nos olhos. Minha mãe organizou todas as fotos de Pedro desde que ele chegou em nossa família, Felipe explicou. Ela queria te mostrar toda a vida que ele teve, caso um dia te encontrássemos. Adriana pegou as fotografias uma por uma. Pedro criança aprendendo a andar de bicicleta. Pedro adolescente na formatura do ensino médio. Pedro jovem no dia da formatura em arquitetura. Pedro adulto em suas viagens pelos orfanatos do mundo. Era uma vida inteira documentada. Uma vida que ela havia perdido por completo. Feliz? Dona Carmen perguntou, claramente querendo saber se Pedro havia sido feliz. Em muitos momentos, sim, Adriana respondeu honestamente. Ele realizou sonhos, ajudou muitas crianças, foi uma pessoa incrível, mas sempre sentiu sua falta, Dona Carmen. Culpa? Dona Carmen disse, batendo levemente no próprio peito. Não foi culpa da senhora.
A senhora deu a Pedro uma família, educação, oportunidades. Fez o que podia com as informações que tinha. Felipe se aproximou das duas. Mãe, tem uma coisa que você precisa saber. A Adriana trabalhava na nossa casa há 3 anos. Dona Carmen arregalou os olhos, claramente chocada com a revelação. Casa? Sim. Ela era funcionária da empresa de limpeza. Eu tratei ela mal durante todo esse tempo, sem saber quem ela era. A expressão de Dona Carmen mudou para algo que misturava incredulidade e dor. 3 anos? 3 anos, mãe. Enquanto Pedro ia todo dia à praça esperar por ela estava na nossa casa, sendo humilhada por mim. Dona Carmen fechou os olhos, claramente devastada pela ironia cruel do destino. Quando os abriu novamente, olhou diretamente para a Adriana e articulou com dificuldade. Perdão. Não precisa pedir perdão, Dona Carmen. Ninguém podia imaginar. Pedro, carta, Dona Carmen disse, apontando para um envelope sobre a mesa de cabeceira. Felipe pegou o envelope e o entregou para a Adriana. Esta é uma carta que minha mãe escreveu para você, caso um dia te encontrássemos. Com mãos trêmulas, Adriana abriu o envelope e começou a ler. Querida Adriana, se você está lendo esta carta, significa que nossa busca finalmente terminou. Quero que saiba que desde o primeiro dia que Pedro chegou em nossa família, soubemos que havia alguém muito importante em seu passado. Pedro falava de você com tanto amor, que era impossível não perceber que você havia sido muito mais que uma simples colega de orfanato. Você havia sido sua família, sua proteção, seu porto seguro. Como mãe, sei reconhecer quando uma criança foi realmente amada. Pedro chegou em nossa casa traumatizado pela separação, mas não traumatizado por maus tratos. Isso só era possível porque alguém havia cuidado dele com muito carinho antes de nós. Essa pessoa era você. Quero que saiba que tentei te encontrar desde o primeiro dia. Contratei investigadores, voltei ao orfanato dezenas de vezes. Conversei com todos os funcionários antigos que consegui localizar. Mas você havia simplesmente desaparecido. Durante anos, Pedro me perguntava se eu acreditava que você estava viva. Eu sempre respondia que sim, porque uma pessoa que amou uma criança da forma que você amou Pedro jamais morreria jovem. O amor protege quem ama. Se Pedro ainda estiver vivo quando você ler isto, por favor, se reencontre com ele. Ele precisa de você para ser completamente feliz. Se ele já tiver partido desta vida, por favor, saiba que ele morreu te amando e que você foi a pessoa mais importante que passou pela vida dele. Adriana, você deu a Pedro o alicerce emocional que permitiu que ele se tornasse o homem maravilhoso que foi. Sem seus cuidados na infância, ele não teria tido estrutura psicológica para receber nosso amor e construir uma vida digna. Por isso, independente de qualquer coisa, você é parte desta família. Você é a irmã que Pedro escolheu, a filha que eu ganhei sem saber, a pessoa que tornou possível que nosso lar fosse completo. Se você precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda, qualquer suporte, por favor nos procure. Você nunca mais estará sozinha no mundo. Com todo amor e gratidão, Carmen Mendes. Adriana estava chorando tanto que as lágrimas borravam as palavras da carta. Dona Carmen havia entendido desde o primeiro momento a importância que ela tinha na vida de Pedro. Dona Carmen, Adriana conseguiu dizer entre soluços. A senhora sempre soube que eu era real? Sempre, ela confirmou, apertando a mão de Adriana com a força que conseguia. Mãe, sabe? E o que a senhora acha de criarmos uma fundação em nome do Pedro? Para ajudar crianças órfãs? Os olhos de Dona Carmen se iluminaram pela primeira vez desde que Adriana havia chegado. Pedro, feliz, ela disse, sorrindo apesar das lágrimas. Felipe se sentou na cama ao lado delas. Mãe, a Adriana quer usar o dinheiro que Pedro deixou para ela para criar o Instituto Pedro Idri. Lindo, Dona Carmen conseguiu articular, claramente emocionada com a ideia. E tem mais uma coisa, Adriana disse, tirando do bolso o desenho que Pedro havia feito dela quando eram crianças. Pedro guardou isso durante todos esses anos. Dona Carmen pegou o desenho com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era uma folha amarelada pelo tempo, mostrando duas figuras de palito de mãos dadas, com um coração vermelho entre elas.
Primeiro desenho, ela disse, reconhecendo imediatamente. Como assim primeiro desenho? Felipe se levantou e foi até um armário no canto do quarto. Adriana, tem uma coisa que você precisa ver. Ele voltou carregando um álbum grande e pesado. Minha mãe guardou todos os desenhos que Pedro fez durante os anos que viveu conosco. Mais de 200 desenhos. Adriana abriu o álbum e se deparou com páginas e páginas de desenhos feitos por Pedro em diferentes idades. E em praticamente todos eles, havia duas figuras, uma maior e uma menor, sempre de mãos dadas. Meu Deus, ela sussurrou, folheando as páginas. Ele desenhou a gente durante todos esses anos? Todos os anos, Felipe confirmou. Mesmo adolescente, mesmo adulto, ele continuava desenhando vocês dois juntos. Dona Carmen apontou para um desenho específico, feito quando Pedro tinha 16 anos. Era muito mais elaborado que os outros, mas mantinha a mesma essência. Duas pessoas de mãos dadas, protegendo crianças menores. Futuro, ela disse com dificuldade. Futuro. Ele desenhou o futuro? Felipe olhou o desenho mais atentamente. Adriana, acho que Pedro sempre soube que um dia vocês trabalhariam juntos ajudando crianças. Mesmo sem te encontrar fisicamente, ele sabia que espiritualmente vocês continuariam unidos na missão. Adriana virou mais algumas páginas e encontrou um desenho que a fez parar completamente. Era Pedro adulto, claramente autorretrato, segurando a mão de uma mulher em frente a um grande prédio com a placa Instituto Pedro Idri. Felipe, olha a data deste desenho, ela disse, apontando para o canto da folha. 2022, ele leu. Foi feito um mês antes da morte dele. Ele sabia, Adriana murmurou. De alguma forma, Pedro sabia que eu continuaria o trabalho dele. Dona Carmen assentiu vigorosamente. Pedro, vidente, ela disse, usando uma palavra que claramente custou muito esforço para articular. Vidente? Ele sempre disse que um dia você apareceria para continuar ajudando as crianças com ele. Felipe explicou. Minha mãe acredita que Pedro tinha uma intuição muito forte sobre o futuro. Adriana fechou o álbum e olhou para Dona Carmen. A senhora quer fazer parte da fundação? Quer ajudar a criar o Instituto Pedro Idri? Sim, Dona Carmen respondeu com mais clareza do que havia conseguido durante toda a conversa. Era como se a perspectiva de dar continuidade ao sonho do filho adotivo estivesse devolvendo força para ela. Mãe, você acha que consegue participar das reuniões de planejamento? Felipe perguntou. Sigo, ela confirmou, tentando se endireitar na poltrona. Pedro, precisa. Nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Dona Carmen. Nossa Senhora Carmen, ela exclamou ao ver a paciente muito mais animada que o normal. A senhora está radiante hoje? Filha, Dona Carmen disse, apontando para Adriana. Minha filha. A enfermeira olhou confusa para Felipe, que sorriu e explicou. Esta é a Adriana, uma pessoa muito importante para a nossa família. Pode anotar no prontuário que ela tem autorização para visitar minha mãe quando quiser. Claro. Que bom que a senhora tem mais uma filha para cuidar dela, a enfermeira disse alegremente, medindo a pressão de Dona Carmen. E os sinais vitais estão ótimos hoje, melhor que estavam há meses. Depois que a enfermeira saiu, Adriana se aproximou novamente de Dona Carmen. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pergunte. A senhora se arrepende de ter adotado Pedro? Com todos os problemas que isso trouxe? Dona Carmen segurou o rosto de Adriana com as duas mãos, fazendo um esforço tremendo para usar também a mão direita que havia sido afetada pelo derrame. Pedro, melhor coisa, vida, ela disse lentamente, enfatizando cada palavra. Você... possível. Ela está dizendo que Pedro foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela e que isso só foi possível porque você existiu primeiro, Felipe traduziu. Obrigada, Dona Carmen. A senhora não sabe o quanto isso significa para mim. Agora, família, completa, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Felipe se levantou e foi até a janela, olhando para os jardins lá embaixo. Adriana, tem uma coisa que ainda não te contei. O quê?
Pedro deixou instruções específicas sobre o que fazer se você fosse encontrada após a morte dele. Que tipo de instruções? Ele queria que você conhecesse todos os orfanatos que ele visitou. Queria que você continuasse o trabalho dele, mas não sozinha. Queria que você levasse uma família junto. Uma família? Nós. Ele deixou instruções para que eu, minha mãe e você formássemos uma família e continuássemos juntos a missão de ajudar crianças órfãs. Adriana olhou para Dona Carmen, que estava assentindo vigorosamente. É isso que vocês querem? Formar uma família comigo? Sim, Felipe respondeu sem hesitar. Pedro estava certo sobre tudo. Estava certo sobre você. Estava certo sobre o amor. Estava certo sobre a importância de não desistir nunca. E eu estava errado sobre tudo, ele continuou. Errado sobre você. Errado sobre Pedro. Errado sobre o que realmente importa na vida. Dona Carmen fez sinal para que Felipe se aproximasse. Com dificuldade, ela sussurrou algo no ouvido dele. Ela quer saber se você aceita ser nossa família oficialmente. Felipe traduziu. Quer saber se você aceita que ela te adote como filha, mesmo sendo adulta. Adriana olhou para aquela mulher de 72 anos que havia passado anos procurando por ela, que havia adoecido de tanto se esforçar para cumprir uma promessa feita ao filho adotivo. Dona Carmen, eu aceito. Aceito ser sua filha. Aceito fazer parte desta família. Aceito continuar o trabalho do Pedro. Dona Carmen sorriu da forma mais genuína e feliz desde antes do derrame. Filha, Dri, ela disse, e pela primeira vez conseguiu pronunciar o apelido completo sem dificuldade. Mãe, Adriana respondeu, e a palavra saiu naturalmente, sem esforço. Nesse momento, todos souberam que Pedro finalmente podia descansar em paz. Sua missão estava cumprida. Havia reunido sua família do orfanato com sua família adotiva, criando a família perfeita que ele sempre sonhou ter. 2 anos depois, o Instituto Pedro e Dri havia se tornado uma realidade que superava todos os sonhos. O prédio de 5 andares na região central de São Paulo abrigava não apenas escritórios administrativos, mas também um lar temporário para crianças em processo de adoção, salas de terapia, biblioteca, oficinas profissionalizantes e até mesmo um pequeno museu sobre a história dos orfanatos brasileiros. Adriana caminhava pelos corredores do Instituto numa manhã ensolarada de outubro, observando a movimentação das crianças que corriam e brincavam pelos espaços coloridos e acolhedores. Aos 43 anos, ela havia se transformado completamente. Não era mais a funcionária invisível que limpava mansões. Era agora a diretora executiva de uma das fundações mais respeitadas do país. Tia Dri! Uma menina de 8 anos correu em sua direção, abraçando suas pernas com força. Era Sofia, uma das primeiras crianças acolhidas pelo Instituto, que havia chegado traumatizada e assustada 6 meses antes. Oi, meu amor. Como foi a terapia com a psicóloga hoje? Adriana perguntou, se agachando para ficar na altura da menina. Foi boa. Ela disse que estou pronta para conhecer a família que quer me adotar. Sofia respondeu com os olhos brilhando de expectativa. Adriana sentiu o coração apertar de emoção. Em 2 anos, o Instituto havia conseguido lares definitivos para 120 crianças. Cada adoção bem-sucedida era uma vitória que honrava a memória de Pedro. Que notícia maravilhosa! Vamos comemorar no almoço, que tal? Posso chamar o tio Felipe e a vovó Carmen? Claro que pode. Sofia saiu correndo para espalhar a novidade, e Adriana continuou sua caminhada. No 2º andar, encontrou Felipe numa reunião com representantes do governo federal que queriam replicar o modelo do Instituto em outros estados. Felipe havia mudado completamente. O empresário arrogante e insensível havia se transformado num homem dedicado integralmente à causa social. Havia vendido várias propriedades da família para investir na fundação e agora vivia de forma muito mais simples, mas infinitamente mais feliz. Adriana. Ele a chamou quando a viu passar pelo corredor. Vem cá, tem uma novidade incrível. Ela entrou na sala onde Felipe conversava com 3 pessoas de ternos escuros. Pessoal, esta é Adriana Silva, nossa diretora executiva e cofundadora. Felipe a apresentou com orgulho evidente na voz. Doutora Adriana, um dos homens disse, se levantando para cumprimentá-la. Sou ministro da Assistência Social.
Estamos aqui para formalizar o convênio que transformará o Instituto Pedro Idry no modelo oficial para todo o território nacional. Adriana sentiu as lágrimas subirem aos olhos. O que isso significa exatamente? Significa que vocês receberão 15 milhões de reais para criar 50 institutos iguais a este em todos os estados brasileiros. O ministro explicou. O trabalho de vocês está sendo considerado revolucionário. 15 milhões? Adriana sussurrou, lembrando-se imediatamente da herança húngara que havia mudado tudo. Sim, e tem mais. O ministro continuou. O governo quer convidá-la para ser nossa consultora internacional. A ONU está interessada no modelo de vocês para implementar em países da África e Ásia. Adriana teve que se sentar. Em 2 anos, uma ideia nascida da dor havia se tornado um projeto capaz de impactar milhões de crianças ao redor do mundo. Felipe, ela disse quando os representantes do governo saíram. Você acha que Pedro imaginava que chegaria tão longe? Acho que Pedro sabia que o amor verdadeiro não tem limites. Ele respondeu. Ele plantou uma semente quando cuidou de você no orfanato. Você regou essa semente quando criou este instituto. Agora estamos vendo a árvore que vai dar frutos para sempre. Eles subiram para o 3º andar, onde Dona Carmen havia montado seu escritório. Aos 74 anos, ela havia recuperado quase completamente a fala e os movimentos após o derrame. Os médicos diziam que o senso de propósito havia sido o melhor remédio para sua recuperação. Filha! Dona Carmen disse quando viu Adriana se levantando do computador onde trabalhava organizando documentos de adoção. A palavra filha agora saía naturalmente, sem nenhuma dificuldade. Mãe, você não vai acreditar na notícia que acabamos de receber. Enquanto Felipe contava sobre o convênio governamental, Adriana observava Dona Carmen com admiração. Aquela mulher havia perdido 2 filhos, um biológico para o orgulho e um adotivo para a morte, mas havia encontrado forças para recomeçar aos 70 anos, dedicando-se a dar família para centenas de crianças. Pedro estaria orgulhoso, Dona Carmen disse, lágrimas de alegria descendo pelo rosto. Muito orgulhoso de vocês 2. Mãe, Adriana disse, tem uma coisa que quero te contar. Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque faz exatamente 2 anos que descobrimos quem Pedro era. E hoje, no mesmo dia, descobrimos que o sonho dele vai se espalhar pelo mundo inteiro. Dona Carmen se levantou e abraçou Adriana com força. Você sabe por que isso está acontecendo hoje? Por quê? Porque hoje é aniversário de morte do Pedro. Ele está mandando um presente para nós. Adriana olhou para o calendário na parede e confirmou. 15 de outubro. Exatamente 2 anos desde que Pedro havia morrido, voltando da praça onde a esperava. Felipe, ela disse, vamos até lá. Vamos contar para Pedro que conseguimos. Agora. Os 3 desceram para o 1º andar, onde encontraram Sofia brincando com outras crianças na brinquedoteca. Sofia, quer passear com a gente? Adriana perguntou. Onde vamos? Visitar um amigo muito especial. Meia hora depois, estavam na praça em frente ao antigo orfanato São Miguel. O banco embaixo da árvore continuava no mesmo lugar, mas agora havia uma placa de bronze fixada nele. Em memória de Pedro Mendes, 1990-2022, que ensinou ao mundo que o amor verdadeiro nunca desiste. Adriana se sentou no banco com Sofia no colo, enquanto Felipe e Dona Carmen se acomodaram ao lado. Pedro, Adriana disse em voz alta, olhando para onde havia sido a entrada do orfanato. Conseguimos, meu pequenininho. Conseguimos criar a família que você sempre sonhou. Tio Pedro está aqui? Sofia perguntou, olhando ao redor curiosa. Está, meu amor. Ele está em cada criança que encontra uma família. Em cada sorriso que a gente consegue arrancar. Em cada pesadelo que a gente consegue espantar. Igual você fazia com ele quando eram pequenos. Exatamente igual. Nesse momento, uma mulher elegante se aproximou do grupo, caminhando hesitante em direção ao banco. Com licença, ela disse. Vocês são do Instituto Pedro Idry? Somos, Adriana respondeu. Posso ajudá-la? Meu nome é Regina Santos. Eu era diretora do Orfanato São Miguel há 25 anos. Adriana sentiu o coração disparar. A senhora conheceu Pedro?
E conheceu uma menina chamada Adriana? Conheci os dois. Regina sorriu com lágrimas nos olhos. Foram uma das duplas mais unidas que já passou por aqui. Quando soube do instituto que vocês criaram, não podia acreditar que eram as mesmas crianças. A senhora se lembra da gente? Como esquecer? Vocês eram inseparáveis. Adriana, você cuidava do Pedro como se fosse sua mãe. Pedro, você seguia ela para todo lado como um filhote. Felipe se levantou e se apresentou. Eu sou Felipe, irmão adotivo do Pedro. Esta é minha mãe, Carmen, que o adotou. Regina cumprimentou todos com emoção. Que família linda vocês formaram. Pedro sempre falou que quando crescesse ia encontrar a Adriana e os dois iam cuidar de todas as crianças órfãs do mundo. Ele realmente falava isso? Falava. Dizia que quando fosse adulto ia construir o maior orfanato do mundo, mas que ia ser diferente. Ia ser um lugar onde ninguém se sentia abandonado. Sofia se mexeu no colo de Adriana. Tia Adri, então vocês conseguiram fazer o sonho do tio Pedro? Conseguimos, meu amor. E agora o sonho vai ficar ainda maior. Regina se sentou no chão em frente ao banco, como uma criança ouvindo uma história. Podem me contar tudo? Como vocês se reencontraram? Durante a próxima hora, Adriana, Felipe e Dona Carmen contaram toda a história. A humilhação no escritório, a descoberta da fotografia, a viagem para Budapeste, a herança, as cartas de Pedro, o instituto, tudo. Meu Deus! Regina sussurrou quando eles terminaram. É a história mais bonita e mais triste que já ouvi. É triste que Pedro não esteja aqui para ver. Adriana concordou. Mas é bonita porque o amor dele está transformando a vida de milhares de crianças. Adriana, Regina disse, posso te contar um segredo sobre Pedro? Pode. Ele voltava aqui muito antes de você descobrir sobre ele. Desde os 15 anos ele vinha aqui todo domingo. Todo domingo? Sim. E sabe o que ele fazia? O quê? Trazia doces para as crianças da rua. Ficava sentado neste banco distribuindo doces e conversando com meninos e meninas abandonados. Felipe arregalou os olhos. Pedro vinha aqui há mais de 10 anos e nós nunca soubemos? Ele não queria que vocês soubessem. Dizia que a família não ia entender. Entendia sim, Dona Carmen exclamou. Entendíamos e apoiaríamos. Mas ele achava que vocês iam achar que era obsessão doentia, Regina explicou. Então vinha escondido. Adriana sentiu uma mistura de tristeza e orgulho. Pedro havia passado anos ajudando crianças de rua no mesmo lugar onde ela havia crescido. No mesmo lugar onde agora honravam a memória dele. Tem mais uma coisa, Regina continuou. Pedro me pediu para entregar uma coisa para você, caso um dia aparecesse aqui. O quê? Regina tirou da bolsa um envelope amarelado. Esta carta. Ele deixou comigo há 5 anos. Disse que se você viesse procurar por ele no orfanato, era para eu te entregar. Com mãos trêmulas, Adriana abriu mais uma carta de Pedro. Dri, se você está lendo isto, significa que voltou ao nosso lugar especial procurando por mim. Significa que nunca esqueceu, assim como eu nunca esqueci. Quero que saiba que venho aqui toda semana ajudar crianças de rua porque aprendi com você que cuidar dos outros é a única forma de curar nossos próprios machucados. Se você está lendo esta carta e eu ainda estou vivo, por favor me procure. Estarei aqui na praça todo dia ao meio-dia esperando. Se você está lendo esta carta e eu já morri, por favor continue cuidando das crianças. É isso que sempre fizemos juntos. É isso que sempre faremos juntos. Você foi meu anjo da guarda na infância. Agora é hora de você ser anjo da guarda de outras crianças. Te amo para sempre, Pedro. Ele sabia. Adriana sussurrou. Pedro sabia que um dia eu voltaria aqui. Sabia, Regina confirmou. Dizia que quando duas pessoas se amam de verdade, o destino sempre encontra um jeito de reuni-las. O sol estava se pondo quando finalmente se levantaram do banco. Sofia havia adormecido no colo de Adriana, exausta com tanta emoção. Felipe, Adriana disse, lembra quando você gritou, te dou meu salário se traduzir isso? Lembro. Foi o dia mais importante da minha vida. Por quê? Porque foi o dia que descobri que a pessoa mais valiosa do mundo estava bem na minha frente. E eu era arrogante demais para enxergar. E agora? Felipe olhou para Sofia dormindo, para Dona Carmen sorrindo, para a placa em memória de Pedro, para Adriana segurando a criança como uma mãe.
Agora eu sei que competência não tem a ver com cargo ou salário. Dignidade não depende de uniforme ou posição social. E o amor verdadeiro pode transformar até mesmo a pessoa mais perdida. Dona Carmen se aproximou e beijou a testa de Sofia. Esta menina vai ter uma família linda na semana que vem. Como a senhora sabe? Porque pessoas que foram amadas sabem como amar. Pedro foi amado por você. Você foi amada por nós. Agora, esta criança está sendo amada por todos nós. Adriana olhou mais uma vez para o banco onde Pedro havia passado milhares de horas esperando por ela. Pedro, meu pequenininho, sua missão está cumprida. Nenhuma criança mais vai crescer achando que foi abandonada porque não prestava. Vamos ensinar para todas elas que às vezes as pessoas que mais nos amam são aquelas que menos esperamos. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Sofia a acordou e sussurrou no ouvido de Adriana. Tia Adri, eu sonhei com o tio Pedro. Ele disse que está muito feliz e que vocês são a família mais bonita do céu. Adriana sorriu através das lágrimas. E ele está certo, meu amor. Somos mesmo. 3 meses depois, numa cerimônia emocionante no Palácio do Planalto, Adriana recebia a Ordem do Mérito Humanitário das mãos do presidente da República. O Instituto Pedro e Dri havia se tornado modelo mundial de ressocialização infantil. Mas para ela, a maior conquista não eram os prêmios ou reconhecimentos. Era saber que Pedro finalmente podia descansar em paz, porque sua promessa havia sido cumprida. Eles continuariam cuidando das crianças que precisavam de amor. E quando perguntavam qual era o segredo do sucesso do Instituto, Adriana sempre respondia a mesma coisa. Nunca subestimem o poder de uma pessoa que foi amada na infância. Ela carregará esse amor pelo resto da vida e o multiplicará infinitamente. Pedro me ensinou que não existem pessoas invisíveis. Existem apenas pessoas que ainda não tiveram a chance de mostrar sua luz. O menino que viveu no orfanato havia se tornado o homem que iluminou o mundo. E a menina que o protegeu havia se tornado a mulher que protegeria milhares de outras crianças. Porque algumas histórias de amor são tão poderosas que nem mesmo a morte consegue interrompê-las. Sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿bien? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año. Si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones
Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,